Povo bonito do Área 18 Podcast, que Deus abençoe vocês. Mais um episódio para nós aqui nessa noite maravilhosa que nós estamos juntos para poder bater esse papo gostoso que vocês já estão conosco aí, né? Já familiarizados já com o nosso ambiente gostoso aqui do Área 18, sempre com histórias bacanas, sempre com histórias inspiradoras para você, que eu tenho a certeza que de alguma forma vai poder melhorar o seu dia, vai te dar, quem sabe, aí uma ideia, uma forma melhor de poder conduzir tanto a sua vida, quanto a sua casa, a sua família, porque eu acredito que aquilo que a gente traz aqui é sempre positivo, é sempre bom para você aplicar no seu dia a dia, viu? E eu já quero deixar aqui o pedido, né, que eu nunca canso de lembrar, porque, gente, não adianta, a gente é memória curta, gente, não adianta. Então a gente lembra para você poder sempre estar nos ajudando aí, que é o quê? Deixando o seu like, clica no joinha aí para nos ajudar. Também clica no botão de compartilhar, não custa nada, é de graça. O seu celular, sua TV não vai desligar, fica tranquilo, não vai pegar fogo, é tranquilo. Então clica aí no botão de compartilhar, copia o link, manda aí nos grupos, manda no WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir esse bate-papo, que hoje vai ser muito instrutivo, vai ser com muito conhecimento. Eu acredito que você vai poder com certeza ajudar mais alguém se você enviar o link para essa pessoa poder assistir também esse bate-papo, tá bom, gente? Vai estar muito top, viu? Então eu já quero aqui, enquanto você vai fazendo isso, que eu sei que leva um tempinho, né? Para você não perder aqui o fio da meada da conversa, enquanto você vai fazendo isso, eu quero aqui falar para você da nossa queridíssima Pet Life. Você que ainda não conhece a Pet Life, gente, essa maravilhosa clínica veterinária, eu convido você a conhecer, para você levar o seu pet, levar o seu melhor amigo, para ele poder ser muito bem cuidado, tá? A Pet Life tem todo esse serviço aqui do lado, tá, gente? Para vocês disponível, clínica geral, banho e tosa, cuida de felinos, tem oncologia, raio-x, ultrassom, tem todo o laboratório próprio, gente. Inclusive, é claro, um pet shop exclusivo para você, viu? Isso daí, gente, é um carinho, é um cuidado que a Pet Life tem para você se sentir confiante e confortável de deixar o seu melhor amigo lá. Além, é claro, do leve trás. Você ligou lá no 37015163, eles vão até a sua casa, pega aí o seu amiguinho e leva lá e depois traz de volta, viu? E detalhe, para mim o mais importante da Pet Life, eles atendem, gente, 24 horas para emergência. Vocês estão vendo aqui, ó, o telefone na tela aqui em vermelho, ó. Eu quero muito que você tire um print dessa tela e que você salve esse número, porque na hora que você precisar, gente, não lembra, é na correria, aquele desespero, você não vai lembrar. Então deixa salvo. Emergência Pet Life Veterinária 991630106, tá bom? Chamou, precisou, a Pet Life vai te ajudar na hora que você mais precisa, tá bom? Gente que ama o seu pet. E você que ainda não tem a sua faculdade, não tem ainda o seu curso superior, eu quero convidar você para conhecer a Unifatesc, o melhor EAD do Brasil. Para vocês que estão conosco aí, vem para o futuro, gente, vem estudar, um lugar que vai ser totalmente propício para você ter a sua formação superior. Mais de 150 cursos a partir de R$ 45 por mês. Entre em contato aí no 0800 000 9009, é o WhatsApp, para você poder fazer o seu curso superior o mais rápido possível, porque daqui 4 anos você vai ter desejado começar hoje, viu? Lá tem pós-graduação, tem tudo completo para você, e eu tenho a certeza que um dos cursos vai chamar a sua atenção, tá bom? Unifatesc. E a melhor empresa de gaiolas do Brasil. Gaiolas Mirandópolis está aqui no Área 18 também, está há mais de 30 anos atuando nessa área, aqui na nossa região, atendendo todo o Brasil. E aqui do lado você vai vendo toda a qualidade que a Gaiolas Mirandópolis tem. E para você poder indicar para quem você conhece que precisou de gaiolas, é Gaiolas Mirandópolis, viu? E tudo, ó, gente, legalizado. Madeiras do Ibama, tudo autorizado, tudo legalizado, para deixar você tranquilo e sabendo que você vai ter coisa de qualidade no seu caminhão. É uma gaiola, gente, que não vai te deixar na mão, produtos de qualidade, madeiras totalmente resistentes, que vão trazer para você economia a longo prazo, para você colocar. E ver outra coisa, né, gente?
fica outro nível, né? O seu caminhão. Olha esse daí que tá na sua tela, a lindeza que ficou esse caminhão feito lá na Gaiolas Mirandópolis. E você que quer ver mais, entra no Instagram, @Gaiolas Mirandópolis, lá tem vídeos, tem fotos de inúmeros caminhões que eles já fizeram para todo o Brasil. O endereço lá, Rua Princesa Isabel, número 364, aqui em Mirandópolis, e o WhatsApp 991195231, tá bom? Gaiolas Mirandópolis. E você que tá precisando cuidar aí dos seus olhinhos, que sabe que é uma das partes mais delicadas do nosso corpo, tem que ter qualidade, não adianta. E quando você atrela qualidade com preço baixo, gente, aí parece que o pacote fica aquele pacote BBB, né? Bom, bonito e barato. Ou seja, a Ótica Visão traz para você produtos de qualidade com preços acessíveis. É por isso que lá elas matam a cobra e mostram o pau, gente, sabia? Porque aqui tem preço, ó, tá na sua tela, ó. Óculos de grau completo a partir de R$ 300 e óculos de grau multifocal completo a partir de R$ 450. Se não fosse tão verdadeiro, não estaria na sua tela, porque você pode muito bem tirar print e ir lá e falar aqui, ó, Ótica Visão, eu quero esse produto, cadê os óculos por R$ 300? Eles vão te mostrar e elas vão fazer você entender que qualidade também tem preço bom. E venha para a Ótica Visão, óculos de sol, óculos de grau, lá você tem lentes de contato, lá você tem relógios, gente, um mais lindo que o outro, para você presentear também quem você ama, viu? Tem 4 lojas para te atender, 2 em Mirandópolis, uma em Lavínia, uma em Guaraçaí, e os WhatsApp, ó, tá cadê? Tá aqui, tá? Aqui, tudo no cantinho aqui, ó. Telefone para você poder tirar um print, chama lá para você poder tirar a dúvida e fazer a melhor compra da sua vida para deixar os seus olhos saudáveis, tá bom, gente? Ótica Visão. Bom, dito isso, eu quero aqui poder apresentar a nossa convidada desta noite, que com muito carinho aceitou o nosso convite para poder estar aqui. Ela que é nutricionista, especializada em seletividade alimentar, que vem fazendo um trabalho fenomenal, inclusive em instituições aqui da nossa cidade, que fazem a diferença na vida de pessoas, de pais e mães que sabem a importância desse trabalho. Ela que é casada, ela também que é mãe e sabe também da responsabilidade de tudo isso. Eu estou falando, é claro, da nossa querida amiga Amanda Bergossi, que está conosco aqui nessa noite maravilhosa. Amanda, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo conosco. Seja bem-vinda ao Área 18. Uma boa noite para você. Boa noite. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Falo, quanto mais a gente passa os nossos conhecimentos, mais pessoas a gente pode ajudar. Verdade. Então, eu estou muito grata pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi o convite pela Fernanda e quero agradecer mais uma vez. E eu que agradeço o prazer de poder ter você aqui. Então, gente, ó, você que está conosco aí para poder bater esse bate-papo gostoso, então já deixa a sua mensagem, deixa o seu like. Você já viu que o bate-papo vai ser maravilhoso, né, com a nossa querida nutricionista. Então, para você que conhece muitas mães, muitos pais, para você que conhece aí muitas pessoas que precisam de uma orientação nessa área, eu tenho a certeza que a Amanda vai dar uma aula para nós aqui hoje. Então, aproveita, vai, já clica no botão de compartilhar, manda lá pro grupo da família, manda pros amigos, para mais pessoas virem assistir esse bate-papo, gente, porque agora é hora de você fazer a diferença na vida de alguém e ajudar elas a terem uma instrução verdadeira, sincera a respeito desse assunto, viu? Bom, Amanda, antes, é claro, da gente entrar muito nesse assunto, eu costumo pedir para que cada convidado, quando vem aqui pela primeira vez, contar um pouco da sua história para nós, para que também a gente saiba e a nossa audiência venha conhecer você e saber que você não caiu de paraquedas, né? Tem uma história por trás da Amanda e eu gostaria muito que você contasse para nós quem é a Amanda Bergossi. Bom, eu sou Amanda, tenho 32 anos, nasci aqui em Mirandópolis. Sou filha do Luizinho Castilho e da Márcia. Sou casada há 13 anos com o Diego Olha que legal, Diegão. e sou mãe do Matheus e da Luísa. Olha que Sou bom. nutricionista, né, me formei em 2014, sou da turma de 2014, do Unisalesiano de Araçatuba. E depois, né, da minha formação, eu comecei a procurar caminhos, né, para poder trabalhar e ir me identificando com as áreas. Hoje eu atendo no Ser Criança, trabalho com crianças que possuem seletividade alimentar, e lá a gente trabalha com amor, carinho,
com muitas informações, e vou buscando poder ajudar essas pessoas que precisam de mim. Que legal, muito bom. E Amanda, explica para nós, quando você começou a fazer esse trabalho, que você foi focar nisso daí, você terminou lá a sua escola, por que que você escolheu a nutrição, ser nutricionista? Na verdade, a minha primeira opção era ser fisioterapeuta. Meu pai jogava muito bola, né, até hoje. Então, quando a gente começou a pensar sobre o que eu ia fazer, qual faculdade que eu ia fazer, a fisioterapia foi uma opção, foi a minha primeira opção. Ah, então você E queria ir pra isso, fisioterapia. muito por conta do meu pai jogava bola, então era uma área que estava crescendo bastante, né. E naquela época a gente começou a fazer visita no colegial pelas faculdades da região. E eu cheguei numa faculdade e tinha uma matéria, estava tendo uma aula de nutrição, e eu fiquei encantada por aquilo. E aí eu comecei a perguntar: "O que que é nutrição? O que que é ser nutricionista?". E eu saí dali, cheguei em casa, falei para meu pai: "Olha, eu acho que eu não quero ser fisioterapeuta, eu acho que eu quero ser nutricionista". E aí a gente foi pesquisar, naquela época era muito mais difícil, né, ter acesso à internet, ter acesso às pessoas que trabalhavam, né, com a nutrição. Tinha a Márcia Zuin, que era um exemplo que eu seguia aqui na região, que a gente conhecia, e eu comecei a pesquisar. Fui Certo. começar a entender o que que o nutricionista fazia, onde poderia atuar, mas quando eu comecei a prestar meu vestibular, na faculdade que eu passei não tinha nutrição. Aí eu Ah, falei: "Ah, então eu vou fazer fisioterapia", porque era a minha primeira opção. Eu passei nas 2, né, na fisioterapia e na nutrição, só que não tinha aberto turma. entendi. E aí eu falei: "Bom, vou começar". Eu fiz alguns dias da fisioterapia, mas como não era a minha missão, que realmente eu queria fazer, eu cheguei em casa e falei: "Pai, não é isso. Vamos procurar onde tem, né". Aí eu comecei a procurar onde tinha nutrição, onde tinha turma e por coincidência, sorte ou Deus, né, Sim. abriu nessa mesma faculdade que eu fazia. Era uma turma pequena, mas tinha aberto turma. E aí eu fiz a minha transferência e comecei a fazer nutrição. E ali foi onde eu realmente me encontrei. Caramba, que legal. Então, através de um cuidado seu naquilo que você foi conhecer, Hum, você acabou descobrindo a sua carreira, isso, então. exatamente. Ah, que legal. E o Diegão entra na onde nessa história aí? Eu conheci o Diego com 15 anos. O quê? 15 anos. Meu Deus, Diegão, você não é papá anjo não, né, Diegão? Não, Tava lá. a gente tem a mesma idade. Ah, então tá explicado. 2 Parabéns. Vocês adolescentes. vocês começaram com 15 anos 15 então a anos. namorar? Namorar. Por uma amiga em comum, Nossa. a gente se conheceu. Tinha muito rodeio na época, né, da nossa adolescência, Sim, de e a muito gente evento. isso. E a gente se conheceu numa dessa, os 2 com 15 anos, aí a gente começou a namorar, acabamos o colegial, começamos a fazer faculdade juntos, né, ele se formou em engenharia civil e eu em nutrição. E aí a gente casou, depois vieram os nossos filhos, e se Deus quiser até a eternidade, né, que a gente vai estar junto. Ah, que legal. E os filhos? Meus filhos são a minha bênção, né. Eu É, sempre quis ser mãe, então acho que esse era um dos meus sonhos desde pequena. Quando a gente é criança, a gente brinca muito, né, eu brincava sempre de casinha, então os meus filhos eram sonhos que eu já tinha dentro de mim. E aí depois que a gente casou, a gente esperou o momento certo, né, pra gente poder ser pais. E aí veio o Matheus, hoje o Matheus tá com 9 anos, é um menino maravilhoso, que me dá muitas alegrias. E depois veio a Luísa também, pertinho um do outro, a Luísa tá com 7, e eles são a nossa maior herança aqui na terra, né. com quanto ano tá o Matheus? Matheus tá com 9, Ah, já tem 9 anos já, 9 pô. Então anos. vocês tiveram, bem recente também, assim, na época do casamento. Vocês casaram já com 3, 4 anos já Isso. tiveram A ele gente também. casou, eu tinha 19 anos, né, o Diego já tinha 20, porque faz alguns meses de Sim, diferença, e com 23 eu fui mãe, que do legal. Matheus. O Diego ele faz o quê mesmo? Ele é engenheiro civil. Engenheiro civil. Isso, Ah, que legal. Ele trabalha aqui mesmo? trabalha. Ele tem uma construtora agora, né, Bergossi, Sim. Ah, que legal. já Então já faz alguns aninhos. que legal, muito bom, hein. Então quer dizer, ele encaminhou para o ramo da construção, você foi para o ramo da nutrição. Isso, exatamente. E como que é ser casada com uma nutricionista? Ele eu acho que ele gosta, né. Não, claro, mas eu falo, você fica pegando no pé ali da alimentação? Ah, um pouquinho, né. É. Principalmente das crianças, né. Do Diego É. ainda não consigo muito, porque já, né, tenho uma opinião mais própria. Agora das crianças, eu falo que quando eu tive o Matheus,
ele foi o meu incentivador para buscar mais sobre a materno-infantil. Eu sempre gostei muito, né, mas a Ah, nutrição tem várias áreas. Então, geralmente, quando a gente se forma, o que a gente mais é solicitado é emagrecimento, né, a questão da saúde, das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, colesterol. E aí o Matheus, quando ele chegou, ele me aprofundou ainda mais esse materno-infantil, esse cuidado com a alimentação. Eu falo que eu fiz o meu teste com ele, né. Então eu cuidei da introdução alimentar dele, foi para mim uma realização da minha vida, porque eu estudava muito, buscava muito, queria, né, que ele tivesse uma boa alimentação e hoje isso reflete, né. Então, eu acho que eles gostam. e como que é, ô Amanda, já entrando então um pouco nesse assunto, você na experiência como mãe, como que eu vou fazer essa pergunta? Eu queria relacionar o que você aprendeu na faculdade, porque você se formou na faculdade e você não era mãe ainda, Não, né? ainda não. Mas você fez uma especialização depois nessa área? Quando eu me formei, eu saí da faculdade, a gente já Ah, tinha as matérias sobre materno-infantil. Eu dentro se desse Dentro da curso? faculdade. Eu sempre Ah, gostei tá. muito, né, então a minha vida a minha fac os 4 anos de faculdade, eu sempre fui mais para esse lado da introdução alimentar, das dificuldades que as crianças tinham na alimentação, então sempre foi uma área que me buscou. O meu TCC eu fiz sobre, introdução alimentar. Ah, então você já Eu foi já tive focada nisso, assim, isso, mais ou menos, isso. legal. E aí, pode falar, pode terminar. E aí quando eu me formei, eu fiquei um tempo sem atender, porque eu logo depois eu engravidei do Matheus, né, e as prioridades mudam naquela época, né, então tinha o Matheus, logo veio a Luísa. E aí quando surgiu a oportunidade de eu abrir meu consultório, eu comecei a tentar atender a materno-infantil, eu tinha algumas pacientes que eram gestantes, né, e depois a gente entrava com essa introdução alimentar, mas me especializar mesmo foi de alguns 2 anos para cá. Que eu senti essa necessidade de aprofundar mais, né, sobre essas dificuldades na alimentação. Porque a introdução alimentar, ela é de uma forma muito, geral, né, então a gente sabe o que a criança precisa, quais meios que a gente vai utilizar para que aquela criança comece a se alimentar, mas a gente não muitas vezes não entende o porquê da recusa, né, qual que é essa Hum. dificuldade que essa criança tem. Então veio como uma necessidade mesmo, né, dos dias de hoje, de identificar qual que é a dificuldade dessa criança na alimentação, no ramo da materno-infantil. Ah, entendi. Então o que eu vou querer saber de você então, primeiro, é essa questão do que o pai e a mãe, ele deve se preocupar no início da criação dos seus filhos na alimentação. Porque eu imagino que essa dúvida aí ela pega geral, e a gente fica muito naquela também refém por conta dos parentes, né, às vezes não é nem a questão dos pais, às vezes é na questão dos amigos, dos parentes, de quem vai conviver com essa criança também, que não entende essa necessidade e acaba às vezes prejudicando toda a alimentação da criança, porque a criança ela não tem freio, né, e uma vez que ela conhece alguma coisa que vai atrair ela, parece que o cérebro foca naquilo e já era, né, e prejudica demais. Então eu vou querer saber de você disso, enquanto isso eu vou dar um tempo pra você tomar uma água aqui, nós vamos entrar nesse assunto muito legal, então você que está nos assistindo, pessoal, compartilha aí essa live, tá? Manda para mais alguém, nós vamos entrar nesse assunto maravilhoso aqui para falar a respeito dessa questão alimentar, inclusive com as crianças, né, que é a dificuldade e a dúvida de muitos pais, o que que pode, o que que não pode dar para criança? O que que faz realmente mal, o que não faz, o que afeta o psicológico, vamos aprofundar com a Amanda aqui, porque eu tenho certeza que hoje vai ter conteúdo para mais de metro. Então, já vai compartilhando aí pra gente poder fazer esse bate-papo ficar cada vez mais legal, tá? Deixa eu aproveitar para falar aqui para vocês também que tá tendo uma promoção na Móveis Casa Bela, pessoal, para as crianças, tá? Por quê? Esse mês é o mês das crianças, então é a oportunidade de você poder o quê? Fazer o seu filho, a sua filha, né, feliz, seu neto, seu sobrinho, enfim. Você dá aquele presente bacana porque as lojas estão com promoções e a Móveis Casa Bela saiu na frente. Já está em promoção nesse mês de outubro do mês das crianças. E é que promoção? 5% de desconto já no cartão, ou seja, além de você pagar parcelado, você vai ter desconto e também 15% à vista no Pix para você poder levar o maior desconto aí também, tá? Toda a loja pronta entrega. Eles prepararam um know-how lá de produtos, um showroom maravilhoso para você. Você tá vendo algumas imagens aí na sua tela. Então vai lá para você poder renovar o quarto do seu filhão, da sua filhona, do seu sobrinho, do teu neto, para eles poderem ficar cada vez mais felizes e aproveitar, porque, né? Os amiguinhos vão ganhar presente, vão ganhar brinquedo
e eles vão querer também que você presenteie eles. Então venha para Móveis Casabella, aproveite a promoção, chama lá no 37014878 que você vai ver o quão bom é o atendimento e os produtos que estão lá com os descontos maravilhosos para você, tá bom? Móveis Casabella. E a nossa G2? Nós temos aqui também a G2 para você poder realizar o seu sonho, construir, reformar. Você que quer entrar de vez no seu sonho sem ter dor de cabeça, gente, a gente sabe que obra é dor de cabeça. E eu imagino, a Amanda tá falando aqui do esposo dela, eu imagino a dor de cabeça que ele deve passar, né, Amanda? Mas o quê? Assim como ele, você tem a opção de você contratar quem já é experiente no assunto, no negócio, para você não ter essa dor de cabeça. E a G2 foi criada, gente, justamente para isso. Para você poder transferir essa dor de cabeça para eles e eles fazerem tudo o que tem que fazer para você. Compra de material, contratar os construtores, fazer a planta, o projeto, tudo isso é responsabilidade da G2. Então você que quer construir ou reformar, venha para a G2 e tome posse da sua casa própria, tá bom? Inclusive eles te ajudam, gente, com o financiamento da sua casa, com tudo que você precisar para você não ter que se envolver com todas essas burocracias, tá? Entre em contato 991437909 para você fazer o seu orçamento e, é claro, tirar todas as suas dúvidas de forma gratuita. Lá o engenheiro, os arquitetos, eles vão tirar todas as suas dúvidas e vão fazer tudo para você não ter dor de cabeça, tá bom? G2 Construtora. E a Kingdom, gente, você já conhece a mais nova academia de Mirandópolis, gente? Kingdom Fit Mirandópolis chegou para poder trazer para você uma nova experiência em cuidado. Aqui você treina com propósito e eu quero convidar você a conhecer a Kingdom Fit, porque, gente, ela é maravilhosa. Aparelhos extremamente novos, importados, trazidos para realmente tirar todas as suas necessidades que você tem no seu treino, seja em qualquer modalidade, ela vai te ajudar. Mas como academia, é um ambiente que faz com que você seja acolhido. Então, eu quero convidar você a mandar um WhatsApp para esse número que está aí na sua tela, é o 93505-7905, 93505-7905. Você vai mandar mensagem para lá, o WhatsApp, e você vai ganhar um presente. Que presente? Se você mandar mensagem agora, enquanto esse programa está sendo transmitido ao vivo, você vai receber 15% de desconto na sua mensalidade lá na Kingdom. Gente, olha que maravilhoso. E detalhe, viu? Na Kingdom também tem Day Use. O que é o Day Use? Você vai lá e fala, eu só quero usar um dia. Você vai lá e paga por um dia e você pode usar a academia inteira da Kingdom Fit para você, não tem problema. Então, você que está aqui em Mirandópolis, quer conhecer, você tem essa oportunidade. Então, eu convido você a vir para a Kingdom Fit Mirandópolis, a mais nova academia da cidade, tá bom? E o nosso querido Empório Rede Paz, gente, o Empório está com promoções maravilhosas para vocês. Nós fomos lá já ontem, economizamos, e eu quero que você também venha economizar com a Empório Rede Paz. Eu quero convidar você a mirar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, tá? Ó. Porque esse QR Code aqui vai levar você direto para o app da Rede Paz. E ó, eu mostro aqui para você na hora que eu tenho o app aqui da Rede Paz, ó. Vai abrir aqui no celular para você. Aqui, ó, ele vai abrindo rapidinho para você, ó. Já entra automático, ó. E você já tem acesso a todas as ofertas da Rede Paz que tá tendo agora. Olha que facilidade. Você não tem nem que ficar atrás, às vezes, daquele folder, deixa eu ver que tá em promoção. É só entrar no aplicativo. Aqui tem, ó, bebida láctea UHT Danette 200ml por R$ 1,99. Olha o que é isso, gente. Aquele achocolatado, né? Que toda criança gosta. Meu Deus do céu, eu tô falando na frente da nutricionista, meu pai. Mas olha só, tem várias promoções aqui, ó. Mas tá R$ 1,99 mesmo, rapaz. O negócio aqui, olha lá, tô abrindo aqui na hora. Então você tem o quê, gente? A oportunidade de você economizar. Então venha para Empório Rede Paz, aproveite, porque tem oferta para você, tá bom? Baixa o aplicativo, é só você mirar o seu celular aqui nesse QR Code que você vai baixar o aplicativo no seu celular e vai ter acesso a todas essas ofertas, tá bom, gente? Empório Rede Paz. Nós estamos aqui nessa noite com a nossa querida nutricionista Amanda Bergossi.
Ela tá dando uma aula para nós aqui a respeito de nutrição, vai começar a falar muito sobre esse assunto. Então curta, compartilhe para você não perder a oportunidade de poder tirar essas dúvidas. E é claro, né, gente, saúde para os seus filhos, para melhorar a alimentação deles aí, né? Amanda, como eu tinha te falado, eu tenho essa dúvida na questão da criação. Eu queria saber muito o que você aprendeu e se o que você aprendeu, você conseguiu aplicar com seus filhos e se você viu o resultado naquilo que você aplicou na vida deles. Bom, a alimentação ela é importante na nossa vida, né. Sim, Então é através dos alimentos que a gente vai conseguir os nutrientes para a gente poder funcionar. certo. Então quando a gente oferece um bom nutriente, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. O bebê quando nasce, ele já tem o primeiro contato com o aleitamento materno, com o leite materno, né, que é o alimento mais rico que existe. Então através dele vem todos os nutrientes e também anticorpos para a criança se desenvolver. Me tira uma dúvida só, aproveitando que você falou desse assunto, que eu vi na internet, vamos ver se já quebra esse fato. Se você sabe também. É verdade que o leite materno é o sangue da mãe filtrado? Sim. Sério? Ele vem na questão do Sabia disso, produção? Você sabia? Ah, você sabia o quê, produção? Espera aí que eu vou ligar. Tá. Vai. Antes da Nutri responder, e é até interessante e parece que o bico do seio, ele percebe quando a criança tá doente, parece que o peito enche mais, que a criança quando tá doente ela fica mais no peito e tudo mais, né, e acho que produz mais. É interessante. o Como que é leite perfeito, né? o leite materno é um alimento mais rico, né, através dele que vem todos os anticorpos que a criança precisa, então por isso que quando a criança fica doente, que ela precisa mais estar no seio, o nosso corpo ele fabrica mais, né, então o leite é primordial. Lógico que tem alguns casos algumas mães que não conseguem amamentar, né, e muitas vezes vem a culpa, acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, Olha mas e só. tá tudo bem também, porque a gente tem as fórmulas que elas se assemelham bastante. Já tem soluções pra isso, né? Isso. O Nutri vale lembrar que quem dá, amamentação, exclusiva, com o peito, né, a criança nem necessita de água. Isso é diferente da criança Oxe, que faz sério? fórmula, né. Por isso que não precisa dar água pra criança até 6 Então já meses. manda esse aí pro meu pai lá, pra minha mãe, que eles ficavam falando, dá água pra essa menina. Agora, Como se que a era com criança 2, 3 meses, né? agora se a criança usa a fórmula, tem que usar, tem que beber, né, Nutri. Exatamente. Ah, Quando eu ganhei o Matheus, né, eu frisava muito essa parte, porque eu amamentei ele 6 meses exclusivo, então eu não dava chá, eu não dava água, e pra minha avó era um cúmulo, né, eu fazer aquilo. aí, Ela ó. falava: "Nossa, esse menino vai morrer de sede, E esse você menino". formada. E eu formada, eu falei: "Vó, não precisa", porque o leite ele já vem, ele vai se adaptando para o que o Matheus precisava naquela época, que as crianças precisavam naquele momento, né. Lógico, com a fórmula, como tem outros componentes, aí sim a gente precisa entrar com a água, né, mas lógico que acompanhada do pediatra, acompanhada geralmente da nutricionista também, para poder ir adaptando, né. Sim, 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 entendi. E E aí aí? vem a introdução alimentar, que eu acho que é uma das fases desafiadoras e uma das fases mais bonitas também. Algumas crianças, elas têm a prontidão da introdução alimentar, então elas realmente já estão prontas para aquele processo, e tem algumas que não, então a gente precisa também respeitar, né, cada criança. Hum, Geralmente, quando uma criança é amamentada no leite materno, após os 6 meses, a gente já começa com a introdução alimentar. Então, uma criança também que já vai estar sentada, sem apoio, né, para não engasgar, ela já vai ter a curiosidade de querer pegar o alimento, né. Muitas vezes essa curiosidade as pessoas falam assim: "Ah, ela tá com fome", mas não é, é uma olha só. curiosidade, ela está crescendo, se desenvolvendo, né. Então, e aí a gente começa a introdução alimentar. A alimentação ela vem sofrendo alterações ao longo dos anos. Se a gente pegar uma alimentação dos nossos avós, é uma alimentação totalmente diferente dos dias de hoje, né. E qual que é a importância de você ter uma introdução alimentar adequada? Eu falo que quando uma criança ela já é apresentada para os industrializados, é muito mais difícil ela querer comer uma fruta, por exemplo, É. né. Então a gente vai se encaixando de acordo com o que vai mudando, mas a gente não pode perder essa base alimentar. Então é muito mais gostoso uma criança pra criança comer um doce, do que pegar uma banana que vai estar com diferentes sabores, dependendo, né, se ela tá mais madura, se ela tá verde, a Textura. textura, o cheiro, né.
Então, quando a gente vê, a gente consegue ter uma introdução alimentar adequada, oferecendo frutas, verduras, legumes, né, carboidratos que também são super importantes para o desenvolvimento, proteína. Então, as chances dessa criança ter uma opções melhores de alimentos são gigantes, né. E eu falo que eu vejo isso nos meus filhos. É. Eles são crianças que eles amam frutas, eles comem legumes. Lógico que hoje, principalmente o Mateus, já tem uma preferência alimentar, que a gente não consegue, fugir Ah, dessa é preferência, né. pessoal. Isso, igual, eu gosto mais de brócolis ou então eu não gosto tanto de chuchu, já é uma preferência. Mas ele come a maioria da parte dos alimentos. E isso é o que foi plantado antes, né, que foi plantado na introdução alimentar, para que ele conseguisse chegar hoje e futuramente ele ter uma qualidade de vida também melhor, que é o que a gente procura, né. Mas toda criança você consegue aplicar isso daí? Todas não. Aí a gente já entra com a questão das dificuldades alimentares, né, com a seletividade alimentar, com as complicações do que aquela criança pode ter. Então, de um modo geral, é o básico, né, então a gente sabe que segundo a Organização Mundial da Saúde é recomendado. O que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar de acordo com o que a criança necessita naquele momento e como ela vai se adaptando. Muitas crianças, nesse começo, eles têm aquela rejeição mesmo, que é comum. Então, a criança só bebia leite, e aí ela vai começar a ter outros sabores, outras texturas, Sim. então ela pode renegar. A gente fala que a gente precisa oferecer no mínimo 10 vezes o alimento para a criança realmente não gostar daquele alimento, no 10 mínimo. vezes, mas não de uma vez, você fala? Não, e de diferentes formas, né, muitas vezes amassado, outras vezes raspado, uma fruta, por Ah, exemplo, outras vezes em pedaço, né, que também que a gente usa bastante. Então a gente precisa, em outros horários, muitas vezes a criança estava com muito sono naquela hora que você ofereceu, então ela vai rejeitar, mas não porque ela não gosta, é porque ela estava com sono. Então quando a gente consegue identificar, outros fatores, a gente consegue ter uma excelência na alimentação, né. E a questão familiar também faz muito sentido, né, é muito importante. Quando os pais, eles comem bem, a criança geralmente vai conseguir seguir o exemplo. hum. Então, se o pai e a mãe têm uma alimentação adequada, come frutas, verduras, é o exemplo, que a criança vai ter. Então, provavelmente, ela vai conseguir, acompanhar esse ritmo da família. Ah, entendi, entendi. Tá vendo, produção? Não é fácil não, tá vendo? E isso daí você percebe que conforme você foi aplicando nos seus filhos, e que você foi tendo esse resultado neles, porque a gente realmente vê muitos vídeos das mães fazendo isso, e a criança brincando com a fruta, brincando com o alimento, tudo mais. E vira aquela lambuzeira também, né, ela vai fazendo tudo para ir conhecendo, eu imagino, né. Isso. Só que quando você tem a disposição para poder fazer isso, e você acaba aplicando, ensinando seu filho e tudo mais, mediante a tudo isso que a gente está vendo hoje em dia, que é tudo prático, tudo industrializado, tudo mais, pega aí tal e pronto, porque o pessoal tá na correria. Como que você orienta, por exemplo, os pais, as mães que você atende, ô Amanda, para que eles consigam também ter essa paciência para poder ensinar isso para os seus filhos? Eu falo que, primeiro de tudo, a gente criar uma rotina. Às vezes não é necessário você, incentivar a criança o dia inteiro, porque senão para ela também fica a criança quer brincar, ela quer explorar. Então quando a gente dá muitas demandas, acaba se tornando uma coisa chata, repetitiva para ela. A alimentação ela tem que ser uma coisa prazerosa, ela tem que ser um momento prazeroso. Então muitas vezes a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, só que ele tem o jantar, por exemplo. Então, aquele momento ele pode utilizar para oferecer, para ofertar, para apresentar novos alimentos. Eu sempre oriento as mães: tragam as crianças para fazerem junto com vocês. Lavar um alface, que não é difícil, né? Cortar um tomate com supervisão, dependendo da idade da criança, fazer com que ela prepare a mesa, ajude ela a preparar a mesa. Então, quando a gente cria esses momentos junto com uma rotina, a gente consegue que a criança ela participe e que ela explore, né. Essa questão da sujeira é muito real, porque a gente vive nessa correria muito grande, trabalha, leva para escola, né, só que é importante para eles. Quando eu fui convidada para vir aqui, eu estava pensando, né, como foi a minha infância, né, como que está sendo a infância hoje em dia, com tantas É. informações, tantas mudanças, né.
Naquela época a gente brincava muito na rua, a gente provava muito na casa de amigos, né. Isso, Aí eu não verdade. tenho em casa, mas na casa da minha amiga eu vou provar. E isso se perde muito, né. Às vezes até os contatos com primos próximos, as nossas É, crianças muitas vezes não têm. Então, ter esses momentos de qualidade, às vezes 10 minutinhos você já conseguiu fazer uma grande diferença na vida do seu filho, né. Nas terapias nutricionais a gente trabalha muito com o brincar. O brincar ele é maravilhoso, porque a gente está oferecendo para a criança, um novo meio de se ver a alimentação. Porque uma criança que ela tem uma dificuldade na alimentação, né, ela não é prazeroso para ela estar em contato com um alimento que vai dar um cheiro muito forte, que ela vai ter que tocar. Então o brincar com essa criança faz toda a diferença. Por mais que seja uma rotina muito cansativa, que dê trabalho, que suje, mas às vezes você perder para ganhar esses 10 minutinhos do seu dia a dia vai fazer toda a diferença, né, para entendi, que ele tenha para os seus filhos ter uma qualidade de vida. entendi. É, acaba sendo uma disciplina que os pais têm que adquirir para influenciar nos filhos, né? Exatamente. E imagino que não é fácil por conta dessa rotina tudo, mas você falou um negócio interessante também, porque antigamente, a na época dos nossos pais e um pouquinho para nossa, apesar que a gente já pegou uma época já dessa industrialização, mas antigamente era muito mais fácil você se envolver com o natural, com o alimento natural, né. Aí, quer dizer, automaticamente os pais não precisam nem fazer força para aplicar isso para as crianças, porque era o que tinha. Então você ia comer era coisa que vinha da roça, a maioria das famílias era do sítio, então automaticamente era o natural. Hoje é totalmente o inverso, Uhum. né, a gente tem nas prateleiras dos mercados muito mais as coisas industrializadas que vão ter a durabilidade maior, e você vai vendo as coisas naturais meio que caindo em desuso, porque você fala: "Cara, eu não tenho tempo pra cuidar disso, pra ficar preparando isso, dá trabalho", e vai ser. Então realmente é um desafio, né. E não que esses industrializados também são tão ruins, porque existem vários no mercado que ajudam, né, no Hum. nosso dia a dia, na nossa correria, só que é tudo uma questão de controle, de equilíbrio, né. Então, quanto mais a gente descascar, é melhor do que a gente abrir. Então eu sempre falo Ah. para as mães, né, então ofereça, vá na rua, olhe onde tem pé de frutas, que hoje em dia é tão difícil a gente achar isso, né. A gente realiza as terapias tanto dentro da sala, né, como também fora. Então essa semana, umas 2 semanas atrás, eu fui com uma paciente minha, ver o que que tinha na rua. Então a gente achou pé de amora, pé de mamão, que para eles é uma novidade, eles não conhecem, né, o pegar a fruta. Então isso é muito importante, por mais que é muito corrido a nossa vida, a gente precisa pensar um pouquinho além também. Então assim, criar uma rotina, né, vou no mercado uma vez por semana, por exemplo, e aí eu já vou comprar as frutas que eu vou ter, já vou higienizar tudo, já vou deixar tudo picadinho, tudo separadinho, porque se tiver na geladeira picadinha, a criança geralmente vai comer, né. E para nós também adultos, né, porque a gente come muito fora, porque: "Nossa, eu trabalhei o dia inteiro e aí eu não descongelei a mistura", É né. isso mesmo. E aí se a gente tirar um dia da semana e já fazer, por exemplo, uma marmita congelada e deixar lá, a gente já tem uma opção melhor de se alimentar. Isso mesmo, verdade. Muito bom. Que legal. Eu vou querer saber de você também uma coisa, já polêmica, né. Quais os maiores erros que os pais cometem na hora da alimentação? Então, quero que você porque você sabe que quando você atende, você já vai pegando um ritmo, você já sabe, né, que é um padrão, porque nós somos seres humanos e meio que já um copiando o outro, então automaticamente existem esses erros mais comuns, né. E eu quero muito ouvir justamente porque eu tenho certeza que nós estamos cometendo vários, né, produção, e nós vamos aprender hoje aqui com a Amanda também. Então eu quero muito que você pense nisso daí também, minha amiga, pra gente poder comentar aqui com o pessoal, enquanto você vai deixando aí o seu like, enquanto você vai enviando o link, você tá vendo que o bate-papo tá sendo excepcional. Eu vou dar um tempinho pra Amanda tomar mais uma água aqui, que eu quero falar pra você também, que ainda não planejou o seu futuro e não fez o seu investimento com a Rap Consórcios Investimentos. Gente, ó, vou falar como os antigos falavam, o cavalo tá passando arriado na sua frente, você não tá vendo. O que que é isso? É você vendo a oportunidade de você investir o seu dinheiro pouquinho por mês e você poder realizar os seus sonhos lá na frente. Gente, existem cartas contempladas que você pode negociar com a Rep
e você poder já adquirir o seu sonho. Existe também aquela que você planejando, você paga meia parcela até você ser contemplado no sorteio. Tem gente sendo sorteado no 3º mês, tem gente sendo sorteado com menos de 1 ano, enfim. Você pode aproveitar e ser mais um felizardo que vai ter a alegria de receber a notícia da REP que você foi sorteado no consórcio da HS Consórcios, que é parceira da REP. Então eu quero muito que você entre em contato no WhatsApp 99107-0879 para você poder, gente, desmistificar isso na sua cabeça de que não sobra dinheiro, eu não estou conquistando nada, porque tem que planejar. Então comece agora pagando, cara, 200, 300 reais por mês, que é o valor de uma meia parcela aí, tranquilo, para você pegar um bem, às vezes, lá na frente de 50 mil. Olha o salto que você vai dar. E esse valor, às vezes, vai vir aí na sua conta automático, porque esse valor já é um dinheiro que a gente gasta em 2 sacolinhas no mercado, em uma pizza no final de semana. Então, aproveita, entre em contato com a REP, planeja o seu futuro, para você poder investir com responsabilidade nos seus imóveis, em veículos, investimentos próprios. Você pode fazer tudo isso e a REP tem um time para te orientar, tá bom? REP Consórcios e Investimentos. Gente, nós temos também a melhor serve festas de Mirandópolis. A mais completa, a mais com atendimento melhor. Eu quero convidar você para vir para a Adega Og. Você que ainda não é cliente, venha conhecer, quebra esse tabu aí. É um lugar que atende todos os dias em horário estendido e tem bebida gelada, gelo, carvão, mesa, cadeira. Nós fizemos o evento da entrega da Casa Missionária na sexta-feira e pedimos lá, entregaram lá as cadeiras para nós. Foi maravilhoso. Eles têm um kit completo para você fazer o seu evento, a sua festa. Mas para você que quer para o seu dia a dia também na sua casa, lá também tem produto para você. Lá tem uma mercearia completa, tem produtos japoneses, tem feirinha completa, igual você está vendo na sua tela. E nós estamos falando de comidas saudáveis, né? Alimentos, verduras, legumes. O que você precisar lá na Adega Ok tem. Então pega o WhatsApp aí, ó, 99106-8656 ou 3701-3187. Para você poder entrar em contato e fazer o seu pedido para eles entregarem para você tranquilamente, tá bom? Adega Aoki. E a melhor comida japonesa, gente. Agora eu enchi sua tela, hein? Olha essas fotos que você tá vendo aí. Tudo isso e mais uma infinidade de coisas você encontra lá na Sushi Japa, a melhor comida japonesa da região. E eu convido você para ir lá, porque toda sexta-feira tem rodízio. De segunda a sábado você encontra aí também todas as opções em à la carte para você comer, inclusive com produtos individuais, gente. Eu acho maravilhoso isso lá no Hugo, no Sushi Japa, que você vai lá, às vezes, igual, por exemplo, a produção ainda não aprendeu a comer comida japonesa direito, né? Então ela vai lá e só quer prato quente. Aí eu falo, não, eu quero comer um sushi. Aí eu falo, pô, vou pedir uma porção de sushi só pra mim. Aí lá tem a opção de você pedir individual. Não, eu quero um hot roll, eu quero um joy, que é aquele, cara, é um sushi com geleia de maracujá, outro de cereja, que é, meu Deus, é o meu preferido. E lá você vai pedindo individual. Ah, eu vou pedir um cone, igual você tá vendo esse daqui, ó, que ele é frito, é maravilhoso. Gente, então você pode individualizar para você escolher o que você quiser. Sushi Japa. Você tá vendo aqui pratos quentes também, ó, tem filé de peixe à parmegiana, tem uma infinidade de produtos lá que você vai saborear com a sua família e vai gostar demais. E vai conhecer o rodízio toda sexta-feira. Leva a sua família. Para você que é daqui de Mirandópolis, eles também entregam, tem delivery completo para você. Pega o WhatsApp 99197-0094. Sushi Japa, a melhor comida japonesa da região. E a nossa Regis, né? Você já sabe que tá tendo promoção de internet esse mês. Então você que ainda não tem internet do Regis, entre em contato com o Regis, gente, porque é a melhor internet fibra ótica da região. Planos a partir de R$ 79,90. E tem esse daqui que é o maior plano, que era de 600 MB, tá por 800 MB agora, pelo mesmo valor de R$ 99,90. E você ganha instalação grátis em todos os planos, modem Wi-Fi grátis, incomodato em todos os planos e a melhor assistência técnica da região. O telefone 99116-0409. 99116-0409. Regis Informática,
a melhor internet fibra ótica da região. Bom, gente, nós estamos aqui nessa noite com a nossa queridíssima Amanda Bergossi, ela que é nutricionista, especialista em seletividade alimentar e está dando uma aula para nós aqui a respeito de todo esse assunto, e é a hora de você tirar suas dúvidas e poder, é claro, entrar em contato também com a Amanda. Daqui a pouco nós vamos passar também o Instagram dela, o contato dela, para você tirar suas dúvidas se você tiver algo a mais. Mas ela tá tirando bastante dúvida aqui, é só você assistir e continuar com a gente que você vai esclarecer muita coisa. E a dúvida que não quer calar justamente é essa, né, Amanda? Quais os erros que os papais e as mamães mais cometem hoje em dia? Falar de erro é tão difícil, né? É verdade. Mas você, como profissional da área, você tem, minha amiga, você tem toda a liberdade para falar, porque nós não somos, né, estudados nisso, então nós temos que ouvir e realmente ajustar, porque isso daí eu sei, cara, a gente sofreu muito com isso daí com os nossos filhos e também conosco, que a alimentação desacerbada, descontrolada, ela gera inúmeros prejuízos, né, para a saúde, financeiros, enfim, vai derrubando tudo aí pela frente, né? Bom, se eu pudesse dar um conselho, uma dica, Por favor. lógico, a gente fala assim, quando uma criança ela não tem nenhuma dificuldade na alimentação, né? Porque quando a gente entra na seletividade alimentar, já aí não é uma questão de erros e acertos, né? Que os pais fazem. Mas se eu pudesse dar uma dica para os pais que têm crianças pequenas, ou então que já se alimentam e querem melhorar, é crie uma rotina alimentar. Seja o exemplo para o seu filho. Porque aí a gente entra nessa questão da correria, né. A gente às vezes acredita assim: "Ah, eu vou falar para o meu filho que ele precisa comer uma fruta". Só que se ele não vê o pai e a mãe comendo uma fruta, ele quase não vai querer comer uma fruta. Olha aí. Então acho que uma dica de ouro é: seja O para a exemplo. cria isso, o exemplo para sua criança. Lógico que vão ter crianças que vão ser mais fáceis essa alimentação, né, que não vão ter tantas dificuldades, e como tem crianças também que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, que vai precisar de profissionais para ajustar essa alimentação. Mas eu acredito que quando um pai e uma mãe, eles querem ver o melhor para os seus filhos. Então é oferecer, importar, ter esse momento família, né, é muito importante, igual a gente já comentou, que essa rotina, essa a família familiar mesmo, de estar junto com a criança, de mostrar, né, como é importante esses alimentos, faz toda a diferença. E lógico que a gente também não pode deixar de falar sobre, diminuir os industrializados, tentar oferecer menos possível. Porque quando a criança é oferecida, por exemplo, um chocolate, lógico que ela vai preferir o chocolate, não que seja ruim, que ela não possa comer, mas ter uma quantidade, saber o horário certo, né. Então acho que o principal é ser um exemplo e ter uma rotina, criar uma rotina com a criança, né, na casa, quando sai também, e aí tudo vai se encaixando. Ah, entendi. Refrigerante, ô Amanda. Refrigerante não, né. Eu falo porque assim, então, por isso que eu perguntei essa questão dos erros que os pais cometem, justamente por essa questão da introdução de alimentos muito cedo na vida da criança. Então, como você está falando a respeito dessa introdução alimentar, o que que é o recomendado O de re se evitar, Amanda? Por exemplo, eh eh eh, refrigerante, doces, Uhum. bolachas, o que que é recomendado de idade, assim, cara? Você fala: "Evita pelo menos até essa idade aqui". A gente recomenda até os 2 anos, né, que a gente não ofereça refrigerante, açúcar. A gente tem quando a gente fala da introdução alimentar, até quando a gente começa com 6 meses, até 1 ano, a gente fala que é de preferência uma alimentação sem sal, sem óleo, sem fritura, né, para que a criança realmente sinta o sabor daquele alimento, né. E aí depois, a partir de 1 ano, a gente já começa a adicionar um pouquinho de sal, né, e depois dos 2 anos, até os 2 anos, a gente recomenda que seja uma alimentação mais limpa, sem adicionar açúcar, sem refrigerante, né. Infelizmente, tem essa crença, né, de: "Ai, a criança está olhando porque ela está com vontade". É, Ela não está, ela não não tá. conhece, É, né. Ela só vai ter vontade do que ela conhece. Se uma criança não come chocolate, ela não vai saber o sabor do chocolate. Se você der é, uma fruta para ela, ela vai comer, né. olha aí. Então o recomendado realmente é evitar esses industrializados no mínimo até 2 anos,
Se a gente colocar assim, o ideal seria nem apresentar, né. Eu tenho Olha que várias legal. opções, ter os sucos hoje em dia, ou então realmente a fruta, é melhor ainda, né. Que a criança lógico, que chega uma certa idade que a criança vai querer provar, e a gente aí não consegue, ter tanto esse controle. Por isso que é muito importante, ter essa base alimentar boa, né, ter essa introdução, essas escolhas boas, durante essa primeira infância. Que legal. O bom que assim, no nosso caso, apesar que nós vamos falar depois sobre isso daí também, o Benjamin ele tem a seletividade alimentar, mas graças a Deus ele nunca provou refrigerante, então até hoje com 5 anos ele não conhece, e doce também é praticamente quase nada, né, produção? Não, o que que ele é chocolate, o que ele às vezes coisa quando tem, porque faz muito tempo que ele não come, né, assim, quando tem, né, o chocolate. Hã? Então, mas não tem, eu falo, não compra, é. Mas a Então, assim, alimentação é ela malemar chocolate. Agora, a pequenininha, a gente vai ter que tomar cuidado mesmo, porque ela tá nos dando um alerta. Por isso que eu tô perguntando, porque aquela lá parece um trator, o que você der, ela come. E assim, essa dificuldade que eu falo é porque, então, justamente não só pelos pais, porque os pais até vão entender tudo, mas até por quem convive com a criança, né. Quem pega e fala: "Ah lá, dá nada, dá lá, não dá nada não". Aí você ativa uma eu lembro, nós tivemos uma experiência com o Benjamin do seguinte, lembra do sorvete, produção? Que a gente pegou, a gente estava do nada assim, aí onde que a gente estava, na viagem? Não, foi com sorvete de cone, o sorvete italiano. Foi na viagem, né, nós estava lá em Brasília, não é? Eu lembro que nós estava lá lá em Brasília, numa viagem que a gente fez. E aí a gente passou na frente, assim, eu não acho que a gente estava lá na rodoviária central, e a gente passou na frente de um quiosque que a pessoa tinha de sorvete italiano, e tinha um desenho de sorvete. Aí ele passou assim, ele, pô, era pequenininho, ele passou, tinha 2 anos e pouco, nem 3 anos, não sei. Ele passou e falou assim: "Nossa, sorvete, tetete", ele fala: "Tetete, eu quero tetete". Aí nós falava: "Mas espera aí, como é que ele sabe que aquilo é sorvete, sendo que nós nunca demos pra ele, né?". Aí, quer dizer, descobrimos que, ou seja, minha mãe ou meu pai ou os avós, com certeza alguém deve ter dado. Então, ou seja, você vai pegando isso daí, todo trabalho que você vem fazendo, vem outro e quebra no meio, porque você ativou uma chavinha na cabeça da criança ali que ela fala: "Agora eu quero, eu já provei", né. Então o melhor é que ele nem prove isso daí, né. Você nem vai abrindo esse leque de opções, porque ele vai ter a vida toda depois pra tomar isso daí, mas que ele venha pegar gosto primeiro por aquilo que é saudável. É isso exatamente. daí? É exatamente isso. Mas a gente entende esse outro lado dos avós, né. Eu já passei por isso também quando o Matheus Ah, eu não era entendo não, eu tenho uma raiva, porque você vê um negócio desse diferente, assim, fala: "Meu Deus, eu tô lutando tanto pra esse moleque comer esse negócio", aí vai ver de banda debanda tudo. É claro que pra criança é uma alegria, né. e para as pessoas que estão de fora também é, né, porque a comida ela é muito social, né. Se fosse só para nutrir seria excelente, que a gente ia se alimentar só do que a gente precisava e pronto, mas não é. Então eu falo que ela é muito social. Momento de alegria, você faz uma festa para comemorar. "Ah, eu estou fiz uma meu filho fez aniversário", a gente vai fazer o quê? Comemorar. Faz uma festa com bolo, brigadeiro, né. Então vai muito além. E por isso que eu falo que a gente precisa trazer toda a família para entender o que vai acontecer com aquela criança, né. Quando eu trabalhava, quando o Matheus nasceu, eu falo que eu consegui até os 2 anos controlar. Mas aí depois a gente ficou sabendo, né. Eu cheguei em casa um dia, o Matheus falou assim: "Ai mamãe, eu queria tanto um refrigerante". Aí eu falei: "Refrigerante?". O quê? Aí ele falou assim: "Ah, meu vovô dá". Aí eu falei: "Ah". Ai, meu Deus do E aí eu liguei céu. para o meu pai falou assim: "Ah, é só um pouquinho, nem fez Ah, diferença". Que é uma coisa cara, você passou comum, por isso já, passei. ó. Que é uma coisa comum, mas que não deveria ser, né. Eu falo que a gente precisa impor também. A mãe e o pai, eles precisam estar impondo e conhecer o que vai acontecer com aquela criança. Então, nas terapias, muitas vezes eu chamo a família para participar junto. Então, a gente vai fazer isso, o que que a gente precisa, diminuir dessa criança? Então, se é uma criança, geralmente, que consome muito industrializados, né. E a gente vai precisar diminuir. Então o que que eu peço? Vamos sentar com quem cuida dessa criança, para que a pessoa também entenda, essa dificuldade e o porquê de mudar. Como eu falei para você, a alimentação ela vem mudando muito, né. Então na época dos nossos avós, era difícil eles terem um refrigerante, era só final de ano.
Então você imagina, por exemplo, meu pai, ele poder comprar um refrigerante e dar para o neto dele. Então na cabeça dele estava tudo bem, né, Verdade. não era uma coisa assim: "Ah, eu estou fazendo uma coisa ruim para o meu Sim, neto". sim. Mas por isso que é importante a gente chegar, sentar, conversar, né, falar: "Olha, não quero agora, é por causa disso, a gente está fazendo acompanhamento, então a gente está buscando que ele tenha uma alimentação adequada, porque esse alimento vai poder gerar um vício nele, vai diminuir". Hum. Então tudo é questão de conversar também. Então por isso que é muito importante que a família toda esteja reunida no processo dessa Ah, criança. entendi, que legal. E quando ô Amanda, o tabu da questão da criança obesa, como que você identifica que uma criança está obesa? E no caso, por exemplo, de você achar igual, por exemplo, a nossa pequenininha, ela tá lá, ela se deixar, ela come o dia inteiro. Você deve regrar isso também, tomar cuidado para nos controlar ou não? A criança pode comer mesmo à vontade, que ela não vai engordar, que não vai ter problema para ela? Não, como tudo em excesso faz mal. Hum. Hoje em dia, a gente tem um grande índice de crianças obesas, como adultos obesos também, por conta dessa rotina corrida, desses fácil acesso a alimentos, né, calóricos. Então, a gente precisa sim ter uma rotina com essa criança, entender se é realmente fome ou se é uma questão, se a criança está ansiosa, por exemplo. Quando uma criança está mais ansiosa, está passando por alguma coisa, ela vai tende a querer ficar mastigando. E não é fome, né? É uma necessidade que ela está ali, então identificar o que pode estar causando isso, né. Talvez um alimento que é oferecido não supre a quantidade de calorias que ela precisa, por isso que ela vai ter fome mais cedo, né. Então a gente sempre pede, quando a gente vai montar um plano alimentar, montar um prato alimentar para uma criança, a gente sempre tenta colocar alimentos que vão ajudar na saciedade dela também. Então legumes, né, as frutas também ajudam muito. Identificar o que está causando essa vontade de toda hora de comer, a gente precisa avaliar, porque não é normal, né. Ah, entendi. Isso daí faz através do quê? De exame? Você consegue descobrir se a criança está acima do peso ou não? Isso, a gente faz uma anamnese, né, com os pais e a gente Hum. faz a avaliação antropométrica. Então a gente pega peso, altura, a gente tem um padrão que a gente segue, né, que lá vai ter um gráfico do peso da criança, da altura da criança e também através de exames, né. Então a gente precisa também ver além, porque às vezes é o biotipo daquela criança, né, então ela é mais cheinha, mas e os exames, como que estão? Então a gente também avalia essa questão, a gente pede, né, colesterol, glicemia, para a gente ver como está além. Então tudo é Hum. avaliado. A gente consegue fazer tanto em atendimento na clínica, como também com esses exames. Entendi. É. Eu imagino essa é uma preocupação, porque igual você falou, é uma tendência, né, por conta desses alimentos, industrializados, por conta do excesso de açúcar, a gente às vezes perdeu o controle dessa questão por falta de orientação para que a criança possa seguir o caminho correto aí da alimentação, né. Uhum. Mas que também entra naquela outra vertente que você fica naquela lá: "Pô, a criança tá pedindo comida, você não vai dar?" Como é que você treina seu psicológico para isso, né? Para você saber qual que é o alimento, a quantidade recomendada para aquela criança comer. Eu vejo muito essa daqui fazendo isso daí, então eu não sei justamente essa questão, né. Por Tá exemplo, ela tá me quantas vezes eu já não denunciando? ouvi, ó eu vou denunciar você. A questão como? Por exemplo, tô dando o nosso exemplo, que às vezes vai se encaixar na vida de mais gente. Ela fala pra mim: "Ó, a Miriam já almoçou". Tá bom. Aí eu vou lá e vou almoçar depois. Aí eu pego o meu prato e vou comer. Aí daqui a pouco ela tá no meu pé. Aí eu falo: "Ué, que foi, Miriam? Você quer papar?" Ela balança a cabeça. Aí eu coloco na boca dela, ela come, fica Ela comendo comigo come. ali. Quer dizer, e aí, né? Ela já almoçou então por ela já alimentou ela como deveria. E aí, eu vou continuar dando isso daí? Eu vou falar não pra criança? Como que seria? Aí a gente precisa talvez mudar as estratégias, né, então talvez tentar conseguir se alimentar fazer um horário para todo mundo Hum. estar junto, né. E às vezes pode ser que, naquele dia ela tenha um pouquinho mais de fome, é normal, tem dias que a gente come mais, tem dia que a gente come menos, né, mas o ideal é sempre tentar acompanhar para ver o que pode estar causando, né. Às vezes ela tá numa fase também que ela tá com uma demanda calórica maior. Né, a gente fala principalmente dos estirões, né, quando uma criança ela começa a se desenvolver, entra na fase de escola, então ela precisa gastar mais calorias, porque o metabolismo ele tá trabalhando. Sim. Então realmente ela vai ter um pouco mais de fome. Quando devo me preocupar?
quando essa criança ela apresenta ela quer ficar toda hora se alimentando, né, pela necessidade de mastigar, quando a mastigação dela não está correta, porque o nosso cérebro ele funciona o seguinte, para a gente se sentir saciada, ele precisa mandar informações para o nosso cérebro falando que a gente está ok. Se a gente não mastiga corretamente, o alimento vai descer, então a gente vai continuar comendo. Então essa mastigação também é muito importante. Mastigar dos 2 lados da boca, ter esse tempo de espera, né, para que o nosso organismo entenda que agora sim eu estou saciada, não vou precisar me alimentar mais. Então são vários sinais, que a gente pode ir observando, né. Olha só, é bastante coisa mesmo, hein? É que a Miriam tá naquela fase, assim, que ela come e daqui a pouco quer andar. Você sabe? Vai e volta, vai e volta. E às vezes ela tá comendo, aí vê outra coisa, sai. E aí acho que por isso que às vezes dá fome, entendeu? Isso é avaliar a rotina dela, né, É. o que está acontecendo, se é um momento que vai passar, se vai persistir, né. Fala que cada criança é uma, então não É, tem como a gente generalizar, né. "Ah, é isso, vai ficar obesa", não é isso. é. Mas identificar o que pode estar ocasionando, se ela está tendo mais essa demanda, porque ela está gastando mais calorias, né. É uma criança que não pratica atividade física e começa a fazer atividade física, um futebol, por exemplo, ele vai demandar mais, porque ele está gastando mais calorias, né. Os sinais que a gente precisa observar quando esse alimento está sendo uma fuga para ela. Às vezes a criança não percebe, né, que é uma fuga, mas que pode gerar futuramente traumas maiores. Entendi. Muito bom. Nós estamos aqui nessa noite com a nossa querida Amanda Bergossi. Você está acompanhando conosco todo esse bate-papo maravilhoso aí. E eu quero convidar você para poder deixar aqui a sua mensagem, o seu like. E, é claro, compartilhar esse bate-papo que vai ajudar muito mais gente, né? Eu vou dar um tempinho para ela poder tomar mais um pouquinho de água aí. Daqui a pouco, coitada, ela vai explodir tanta água aí, mas fica tranquila. Nós estamos aqui hoje batendo esse papo gostoso e eu tenho que falar de coisa gostosa para você também, né? Que nesse calor, gente, nada melhor do que um sorvete lupa para você poder refrescar o seu corpício, né? E é claro que lá na Sorveteria Lupa tem diversas opções para você, inclusive taças, milkshakes, picolé, bolo de sorvete, açaí, cupuaçu, tem até um sorvete de pitaia lá, gente, são opções refrescantes para você poder aí tirar, né, todo esse calor aí que a gente está passando nesses dias, que agora o verão vai debandar aí, né, meu amigo? Até o final do ano, taca-lhe pau no calor, né? Então eu quero muito convidar você para vir para a Sorveteria Lupa. Tem aqueles potes, os potes prontos, né, para você poder levar para toda a família. Tem os copos também, que agora estão vindo prontos também, para você só chegar lá, escolher e levar. Tem um copo de açaí também, que já vem pronto para você só pegar e sair, para você poder conseguir atender a sua correria aí, tomando um sorvete Lupa. Então, entre em contato, tem as 2 lojas ali no centro para você, que tá o endereço e o telefone aí na tela. É o 992004940 ali na Praça Central e também o 991578789 no final da Rua 9 de Julho ali, número 668, sentido o bairro Amandaba. Então, venha para a Sorveteria Lupa, porque lá você vai encontrar uma delícia refrescante para você. E também, gente, Autoescola Rodas de Ouro. Você que quer tirar sua habilitação A, B ou trocar de categoria C, D e E, gente, venha para a Autoescola Rodas de Ouro, que aqui você tem instrutores capacitados, carros novos, você tem um atendimento maravilhoso, forma de pagamento facilitada de uma instituição que já provou que dá certo, atendendo a Mirandópolis e região há mais de 2 décadas, para você poder tirar sua habilitação e andar corretinho, tudo certinho, gente. Entre em contato aí com o WhatsApp 3701-1355. 3701-1355, fica ali na Rua Gentil Moreira, número 119, aqui em Mirandópolis. Aproveite, entre em contato que você não vai se arrepender, tá bom? E para você que é empresário, gente, precisa de tranquilidade, para você que precisa de um amparo, né, de uma segurança jurídica, eu recomendo para você a Zine Engemed, a melhor clínica de medicina e segurança do trabalho da região. Lá aqui, gente, você vai ter redução dos custos da sua empresa. Você vai ter atendimento para você poder fazer exames laboratoriais com laboratório próprio. Você vai ter gestão do e-social. Você vai ter segurança do trabalho. Você vai ter treinamentos online e presenciais
Porque a clínica, gente, é tão completa que ela tem sala de aula, ela tem os consultórios lá dos médicos para poder te atender, dos especialistas. Então aqui você vai encontrar uma infinidade de profissionais para te ajudar, inclusive com exames admissionais, exames toxicológicos, exames médicos ocupacionais. Então venha para a Zine, eles têm uma plataforma online prontinha para treinar sua equipe e te ajudar a reduzir custos e também te trazer segurança jurídica, tá? Fala com o Érico, 3701-5363, é o WhatsApp para você poder marcar uma avaliação, um orçamento gratuito para ele atender a sua empresa, tá bom? E o melhor lanche da cidade, gente? Bar do Rada está disponível para você poder fazer o seu pedido aqui hoje, viu? 997 17 25 37 é o WhatsApp para você pedir totalmente automatizado para você poder saborear o melhor lanche da cidade, o melhor hot dog, as melhores porções para você e para sua família. Venha para Bar do Rada que você não vai se arrepender, tá bom, gente? Nós estamos aqui nessa noite com a nossa querida Amanda Bergossi, ela que é nutricionista, especialista em seletividade alimentar, que é, inclusive, o que eu quero saber aqui agora de você, Amanda. Como que é a seletividade alimentar e como que um pai, uma mãe pode suspeitar, né, disso nos seus filhos, a respeito daquilo que a criança às vezes está evitando, não quer, não come, e elas às vezes acham que é birra, que é da criança, e na verdade não, é uma seletividade alimentar. Bom, a seletividade alimentar, de um modo geral, é quando uma criança ela consome um número ilimitado de alimentos. Então, ela vai selecionar o que ela vai comer. E quando a gente deve se preocupar? A gente tem, né, vários estudos que apontam que de 2 a 3 anos e meio, a criança ela tem uma preferência alimentar. Então é uma criança que geralmente ela se alimentava de vários alimentos, e aí ela começa a selecionar, então ela vai substituindo. Então uma criança que comia, mamão todo dia, ela não vai querer comer o mamão, mas ela vai comer o melão. Então é uma preferência e isso é normal. A criança geralmente passa por esse episódio. Quando eu devo me preocupar? Quando o meu filho, ele vai apresentar quando essa criança ela vai apresentar uma diminuição grande desses alimentos, né, ou então ela vai consumir apenas um alimento ou um grupo alimentar. Um somente leite, ou então ela vai querer se alimentar somente de macarrão, sem molho, né. Então, quando a criança ela começa a ter essa mudança e é persistente, aí já pode se enquadrar na seletividade alimentar. A gente vai identificar ela através de acompanhamento, né, nutricional, para poder realmente ver se ela se enquadra, se é um momento, né, da seletividade e quais as causas que tá levando essa seletividade alimentar naquele momento. Entendi. E qual que é a consequência que isso pode trazer se não for tratado no início, né, identificado no início, para uma criança que tem seletividade? Existem várias, problemas relacionados futuros, né. Então a gente já sabe que a alimentação ela é primordial, a criança ela precisa se alimentar para que ela consiga se desenvolver adequadamente. Então ela precisa dos nutrientes, das vitaminas, para que ela, cresça, né, e se desenvolva adequadamente. Quando é um perigo de não tratado, essa criança ela tende a ainda mais, recusar os alimentos. Então, às vezes, no comecinho, ela vai ser bem sutil, né, em alguns casos. Alguns casos mais severos não, geralmente ela começa essa restrição e ela se alimenta só de um único alimento. Mas tem crianças que vão escolher outros, né, vão substituir. Aí entra muitos os industrializados, né, então a mãe ou o pai às vezes vai achar: "Não, ele está comendo, ele só gosta mais de tal alimento". Só que as causas nutricionais, elas são muitas vezes, muito preocupantes. Então, a criança ela não vai conseguir absorver esses nutrientes. Quando a criança ela não consegue ter essas vitaminas, esses minerais no corpo, ela vai acabando tendo outros problemas de saúde. Entra muita anemia, que é uma recorrência que a gente pega, muito no consultório, falta de vitaminas, né. Aí vai ser uma criança que geralmente não vai conseguir se concentrar muito, né. Ela não vai conseguir, ter um rendimento, porque ela vai estar com fome, ela vai estar sem os nutrientes que o organismo dela precisa.
vai ser uma criança, geralmente, dependendo da base da alimentação dela, né, muito irritada também, né, com os estímulos que ela tem. Então tudo isso a gente precisa cuidar, quanto mais cedo, melhor. Lógico que tem alguns casos que, às vezes, demora para ter esse diagnóstico, né, porque é uma conversa, é um assunto que vem de uns anos para cá. Eu acredito que muita gente seja seletiva e nem saiba. Então, é por isso que eu pergunto, porque às vezes passou batido Isso. e vai, a pessoa foi acostumando com aquilo, né, e ficou, Muitas né? vezes era tratado como frescura, né. "Ai, não quer Isso, comer, deixa com fome que birra. vai", e não vai, né. Hoje eu atendo crianças autistas, e o gráfico que a gente avalia é que 80% de crianças autistas, elas têm seletividade alimentar. Meu Então é Deus. muito grande, né. Eu ia perguntar isso mesmo, a seletividade alimentar, ela tá totalmente ligada ao autismo ou não? Não, existem outras crianças que não são autistas, não tem nenhum, são atípicas, né, que elas também Sim, têm. Quando a gente vê, num gráfico que a gente coloca, em torno de 20% da população em geral pode ter seletividade alimentar, tudo isso? tudo isso, 20%. 20%? E aí Caramba! quando a gente volta para as Ou crianças seja, uma a autistas cada 5 crianças. esse índice já sobe Aí para já 80, ou 80%. seja, Já é uma característica, né. Eu sim, acredito. 4 de 5 crianças já vão É. ter. E acredito que pra criança autista é um pouco piorado, vou falar assim. Porque entra a questão da Sensorial. textura, do cheiro, aí, né? Porque É se igual ele o não. Benjamin, que ele não gosta de ficar sujando, ele fica Ele que eles come e já tem têm que ter um paninho do lado ele quer se dele. limpar. É. E pra nós, produção, como é que foi a gente se identificar? Você já identificou logo no começo? Como que foi? A seletividade, não, pra falar a verdade. Só que o Benjamin, depois, assim, depois que eu descobri a seletividade É, alimentar. porque até então ele só mamava, né, no começo, né, Mas assim, então comparando o Benjamin e vendo a Miriam, e depois que eu tive, eu percebi assim, que ele sempre foi uma criança, desde da introdução, que ele sempre me deu trabalho. Ele é uma criança que chorava na hora de dar, ele chorava muito, muito. Eu lembro que eu conversava com uma pediatra e ela falou assim: não, começa tudo de novo. Vai tentando. Mas ele recusava. Ele não era uma criança, ele nunca foi uma criança que se interessava. Não é que tinha vontade. Eu falo assim: a criança não tem vontade do alimento que ele não comeu. Ele tem curiosidade de tudo, né? E ele não tinha. Tipo, igual a Miriam, ela aponta, ela vê uma coisa diferente, ela aponta, quer. Ele não, ele nunca teve. Tipo, então assim, você dava, você não dava também, ia pra frente. Lógico que depois que ele começou a comer, ele tinha as preferências dele depois, né? Mais curiosidade, sempre chorava pra comer, meu Deus do céu, sempre deu trabalhinho. Então assim, já era um sinal, né? Eu acho. Mas o dele também, a questão também eu acho que ele tinha dificuldade do cheiro e tudo mas então a mais, gente né? só foi descobrir quando identificou o autismo, foi isso? Porque aí eu falei assim, a alimentação provavelmente ele é seletivo. Tem seletividade alimentar. Pô, então demorou pra caramba, né? Demorou, porque assim, até então ele era forçado a comer. Vai comer! Então assim, o arroz, eu fiquei em alerta quando ele parou de comer o arroz, você lembra? Quando ele parou de vez de comer o arroz e o feijão. É Passou um estranho, porque ele mês, comia e depois parou. parou. Mas geralmente é uma característica, né. Uma criança que ela é seletiva, ela pode apresentar essa seletividade desde a introdução alimentar, existe alguns casos, mas a maioria apresenta depois, quando ela vai tendo alguns comportamentos, né, quando vai associados a outras mudanças. E o sensorial é muito presente. A gente tem algumas causas quando a gente vai investigar, que a gente sempre vai buscando, né. Então, as causas comportamentais, é uma criança que ela só se alimenta do mesmo alimento, da mesma cor, da mesma textura, né. Tem as causas orgânicas também, é uma criança que tem um refluxo, por O exemplo. Benjamin teve muito refluxo. E o que que ela vai sentir ao se alimentar? Dor. E não é prazeroso você sentir dor para comer, né. Só que ao mesmo tempo, elas não conseguem identificar o que está causando dor. Por isso que é importante ter o acompanhamento com o pediatra, ter o acompanhamento com a nutricionista, né. A causa que é mais geral, que é o sensorial. É. O cheiro, o toque, porque são crianças, né, que ela tem essa dificuldade. E a alimentação ela é muito social. Hum. Então, se essa criança ela já tem essa dificuldade na socialização, para ela se sentar com um monte de gente comendo, fazendo barulho, brincando, e aquele monte de cheiro tudo misturado para ela é muito difícil. É. Então, por isso que é importante que a gente consiga, ter esse olhar diferente. Eu falo que, graças a Deus, cada dia mais a gente consegue mudar o pensamento, né.
O que antes era frescura, hoje em dia já é visto com outros olhos, né. Mas por que que essa criança não está se alimentando? O que que aconteceu no meio desse caminho? Às vezes, é um alimento que causa desconforto para ela. Ela não vai querer, ela não vai conseguir se alimentar, não é nem querer, é não Não conseguir consegue. mesmo. E se forçar, ela faz até tipo ânsia de vômito, vomita, né? Muito, e acaba piorando mais a relação dela com aquele alimento, Uhum. né. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, para os familiares que acompanham, deixar com fome não adianta, porque uma criança que Você ela tá já tem brincando. uma criança Avião. Então eu fazia tudo o contrário, gente, não é falar. Mas a gente já chegou a ser orientado a isso, não chegou, produção? Mas antes de ter Já o nos- laudo, né? Já. Já nos Vai orientaram comer, isso, ele Amanda. vai Falou, ó, comer. não, não dá não, deixa ele ter fome, que na hora que ele ter fome ele vai comer, e não acontecia. É. Então, assim, é isso que eu ia te perguntar também, o que fazer? Qual que é a orientação correta na seletividade alimentar? O que que a gente faz? A criança, ela quer comer só aquilo que ela come, né? E a gente quer introduzir alimentos saudáveis. Como que eu faço isso de forma saudável? é importantíssimo o acompanhamento nutricional, né, é importante ter uma nutricionista que entende sobre esse comportamento, né, porque muitas vezes é muito comportamental. Então como que eu vou tentar introduzir um alimento para uma criança, né, um novo alimento, se eu não conheço e não me conecto com ela? Para funcionar, eu acho que o primeiro passo é criar um vínculo com essa criança. É o profissional estar, passando confiança para essa criança, para que ela prove algo que para ela é aversivo. Então acho que o principal é criar um vínculo com essa criança. Nas terapias a gente sempre começa com isso. Então quando a gente vai fazer anamnese com os pais, a gente sempre pergunta: "Olha, o que que ele gosta?", né. É uma criança que consegue brincar funcional? Ou então é uma criança que a gente vai ter que entrar nas brincadeiras dela, para poder se adaptar primeiro? Para depois a gente vir com o lúdico, né, o brincar, o tentar introduzir, esse alimento de uma forma, sutil, né. Muitas vezes a gente faz uma preparação, porque a gente precisa ter um meio para a gente poder ver quais alimentos, como tá aquela alimentação da criança, o que que ela precisa de mais agora, né, o que que os pais querem que essa criança se alimente. E aí a gente identifica, por exemplo, 2 alimentos que a gente vai começar. Então esses alimentos até chegar, a gente vai trabalhar com desenho, com colagem, com esconder esse alimento, né. Muitos casos a gente começa, por exemplo, com a maçã, que quase não tem cheiro, né, é um alimento fácil de se achar, então a gente coloca a maçã lá em cima do armário, os primeiros, né, depois que a gente cria um vínculo com essa criança. Então ela nem vai estar vendo a maçã, né. Certo, E certo. aí a gente começa o pintar com a maçã, né, então vamos fazer um desenho da maçã, vamos colorir essa maçã, vamos usar o sensorial, né, vamos usar tinta para pegar essa maçã. Aí agora a gente brinca com a maçã, então a gente vai fazendo a aproximação devagarinho, de uma forma Ah, respeitosa com a criança e que não traga mais traumas para ela. olha só que legal, tá ouvindo, produção? Você Ah, ouviu? eu tô. A Lê, que é passa orientação, igual uma vez ela foi da maçã, você falou? Eu lembro que ela falou assim: "Fer, olha, uma vez ela tentou, né, disse que ele não queria chegar perto. Aí da outra vez pediu pra ele cheirar, ele cheirou. Aí da outra vez pediu pra ele dar um beijinho, aí beijou. Aí da outra vez ele conseguiu morder e coisa. É tudo assim, não é de uma vez, né. Só que em casa, chega em casa e não quer fazer não. É tudo um passinho de formiga, né. Então a gente usa muito, a gente chama de escalada do comer, né. É uma atividade que a gente faz, é um método que a gente usa para com que a criança se aproxime desses alimentos. Então, primeiro de tudo, ele vai tolerar estar com esse alimento. Então, se a maçã era algo que era aversivo para ele, a gente vai deixar a maçã divertida. Depois ele vai cheirar esse alimento, ele vai tocar, ele vai beijar, e isso super funciona. Então, usar as terapias, né, a nosso favor. Então, muitas vezes, a criança não vai comer, mas ela vai dar um beijinho na maçã. A gente, às vezes, nas terapias, a gente coloca a maçã na mão e vai de um do lado do outro, percorrer, atrás É. da sala, andando pela sala. Aí a gente vai aumentando, né? Depois é no rosto, depois é no nariz. E o detalhe, assim, que eu lembrei agora do Benjamin acabou piorando, assim, entre as não, completamente. Que eu fui mamãe na correria, não deixava ele se sujar, você lembra? Não deixava ele pegar no alimento pra comer. A Miriam já não. Uhum. A Miriam põe o pratinho dela lá, porque eu falei assim, não, ela vai ter que ter esse contato. Porque o Benjamin já é... A Miriam tem um pouquinho também, só que como eu já incentivei ela, mete a mão, pega a colherzinha, põe na boca, e se vira.
O Benjamin não teve. Então, dependendo do alimento, alguma coisa, ele já fica desesperado. Eu lembro quando a gente fez aquelas fotos com o bolo. Menina, ainda bem que a menina tirou foto antes, porque na hora que ele meteu a mão no bolo assim, acabou. Ele descontrolou por causa do tato. E o cheiro é a mesma coisa, dependendo do que eu tô cozinhando, eu fico com dó nessa parte. Se é um cheiro que ele gosta, aí mamãe chega lá na cozinha, que cheiro gostoso, o que quer? Eu mostro pra ele gostou. Na hora que eu vou pôr no prato, não quer. Eu acho que trava a cabeça, né? É que para eles é difícil esse provar um novo. Porque se a gente coloca, por exemplo, vamos voltar para os alimentos industrializados. Se é uma criança que consome salgadinho. Ela vai abrir o salgadinho daquela marca, sempre vai estar do mesmo jeito, do mesmo É. cheiro, da mesma textura. Então não tem mudança. Agora, para uma criança que tem essa dificuldade na alimentação, para ela é muito difícil. Porque se eu pegar uma banana que está mais verde, ela vai estar mais marrenta, ela vai estar mais dura. Se eu pegar uma banana que está mais madura, ela já vai ter um cheiro mais forte. Sim. Então, tem essa dificuldade realmente, né? E não é porque é frescura ou então porque não quer, é que tem esse bloqueio mesmo, né? Essa dificuldade na hora de provar. Então, por isso que a gente usa as terapias para isso. É o se sujar, é muito importante, é o chão, tentar de várias formas trazer para essa criança algo a mais do que só comer, do que só tá ali a alimentação, né. Não sei se eu posso contar um caso. Com toda A certeza. gente atende eu falo a gente, porque a gente tem uma equipe, não é só a Amanda nutricionista, né. Então, a gente tem as psicólogas, tem as fisioterapeutas, então a gente trabalha tudo em equipe para ajudar aquela criança. E a gente acompanha uma criança, e quando ela começou a passar com a gente, ela não tinha a questão do social dela era muito comprometida, a gente não conseguia nem brincar funcional com ela, né. A alimentação dela só bebia leite, então era uma criança que a gente ficou muito preocupada, né, todas a gente fica, mas a gente foi buscar o que que a gente poderia fazer. E aí a gente, foi entrando no brincar dela, até que isso se tornasse uma coisa funcional para nós 2, né. Olha que legal. E hoje a gente já está colhendo as coisas boas, né, e ela chega, ela já pega um pratinho para ela e um pratinho para tia Amanda. Então, assim, é maravilhoso, porque alguns meses Evolução. atrás era inviável isso Olha, acontecer. é uma evolução visível, né? Muito. E aí, por mais pequena que seja, é uma evolução que a gente comemora muito, né. Então hoje a gente já conseguiu introduzir o arroz na vida Ai, dela, que que ela não legal. comia. Que Então a legal. gente vai comemorando das pequenas coisinhas, porque é muito difícil. É, E é muito difícil para a criança, é muito difícil para pros os pais, pais. porque vem a culpa, o medo, né. E se o pai não tiver cuidado, assim, igual conversando com a Lê, né? A Lê Fer, na hora que porque ele chega na escola, ele não come nada na Uhum. escola. Então ele fica das 6h30, 6h15 para 7, que é a hora que ele come alguma coisa pra ir, até 11h30. Então, assim, ele já chega cansado e faminto. Então, a primeira coisa que ele desce, mamãe, dá bolo. Uhum. Aí eu falei, eu percebi que quando ele chegava, eu forçava ele a comer outra coisa, ele ficava mais irritado, não comia. Aí aquela história, deixa eu ficar com fome. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas aí ele já tem a outra terapia. Ô Letícia, eu mudei. Falei pra ela, eu não sei se eu tô certo ou não. Eu chego, ele dou um pedacinho do bolo, falo, mas daqui a pouco você vai comer o que você tem que comer. E tá funcionando. Entendeu? Ah, Porque ele mata aquela fome, aquela ansiedade, ele se acalma. Então, assim, não adianta a gente. A gente fica assim, eu falo por mim, mãe, né? A gente fica preocupada. Eu falo assim, passar uma virose, tá com virose. Eu falei, meu Deus do céu, não passa nem pode passar perto desse menino, porque ele já não come. E às vezes assim, a gente fica nervosa, deixa a gente desequilibrada esse negócio da alimentação. Só que se a gente não tiver equilíbrio e não pensar, passa todo pra criança e acaba traumatizando a criança. Você vai comer porque você tem que comer, entendeu? E a gente tem que vigiar nessa parte. Igual a Letícia fala assim, ele come aqui tal coisa. Então por que em casa não tá comendo? Alguma coisa tá acontecendo aqui em casa que ele não quer provar, né? Então a gente tem que começar a ligar esse alerta como os pais também, né? exatamente. O que você falou faz muito sentido. Quando a gente começa a identificar, a gente vai melhorar a alimentação dessa criança, mas ela come o bolo. Então eu vou trazer esse bolo como uma âncora para que ela possa se alimentar de outros alimentos, né. Uma criança com fome, ela vai estar super irritada. É igual a gente, quando a gente fica com fome, a gente fica irritado. Então por que não uma criança? É. A gente precisa, parar de querer que as nossas crianças cresçam antes da hora. Hoje em dia, como tá tudo muito rápido, a gente quer que eles Que tenham ela seja madura na hora que tá com isso. fome. Não, ó, eu tô bem, eu quero que vou comer o que você tá falando. Não, né? Eu amo bolo.
Ai, mas agora é hora do meu arroz e feijão, que é uma coisa que eu não gosto tanto, então, ai, mas eu vou ter que comer. A gente sabe isso. É. Agora eles não. Então a gente usa muito alimentos âncoras, né? É um alimento que a criança já come e a gente vai tentando fazer a aproximação de outros alimentos através daquele. E também, Amanda, eu percebi também uma estratégia que eu vi, não sei se por orientação ou se a Fernanda mesmo foi. Achei muito legal que o quê? Ao invés dela. Graças a Deus, ele gosta muito do bolo dela. Então, ou seja, não foi um bolo industrializado, né? E ela prepara esse bolo todo dia pra ele, é até um bolo de caneca, né? Muito Primeiro fácil. foi assim, eu percebi que quando eu fazia o bolo de forma, ele queria comer tudo de uma vez só no dia. Eu falei, opa, então nós temos que pôr limite. Aí eu aprendi o bolo de caneca. E aí, depois a Ale me passou uma receita, que é com a banana e aveia. Aveia. Uhum. Então, quando eu não tenho a banana, eu tenho que ter o bolinho dele. Eu sempre tenho que ter a aveia. Eu sempre tenho que ter esses dois. Porque se eu colocar só trigo, vai acabar ressecando ele, né? Então, eu vou... Então, é isso que eu ia falar. Ou seja, transformou meio que num alimento saudável, É né? exatamente o que a Aí eu gente não faz. compro Nescau. Né? Em casa hoje tá tendo Nescau, porque eu não comprei. Mas eu priorizo comprar o cacau. Entendeu? Compro o cacau pra diminuir no açúcar, não pôr tanto açúcar. Então, vou buscando alguma coisa que não prejudica tanto a saúde dele. Porque se eu não melhorar nessa parte da alimentação, igual macarrão, a gente tenta comprar sempre o Integral. integral. Entendeu? Porque se eu não investir nessa alimentação que ele come, eu vou investir o quê? Em vitamina, nas outras coisas, né? E é exatamente isso. É para isso que a gente realiza a terapia nutricional, né? Então, por mais que a gente queira que a criança ela tenha um aumento nas opções da alimentação, a gente precisa cuidar para que o que ela esteja comendo melhore. Nutricionalmente falando, né. Então o bolo, se era um bolo que era comprado ou então aqueles bolo de saquinho, né, agora você já mudou, então você já está fazendo com a banana, que é uma fruta que ele já aceita, né, que ele já tem convívio, que ele não vai se negar. A aveia vai dar mais saciedade. Então a gente usar os meios que a gente tem para melhorar essa alimentação dessa criança, para que cada esforço, cada pequeno detalhezinho vale a pena. Eu lembro, vou falar porque às vezes tem mãe passando por isso, né? Eu lembro que teve uma época que ele só comia panqueca. E não queria comer a carne, era só a massa da panqueca. Eu falei, gente, eu preciso. E ele tava com falta de B12. Eu falei, eu preciso enfiar a carne nesse menino. Sabe o que eu fiz? Comecei a fritar a carne moída. Aí, na hora que eu ia bater a massa, eu batia junto com a carne moída e ponhava um pouquinho de cenoura. Ele nem percebeu, ele comia. Só não ponhava muito, que você tem que tomar cuidado. Tipo, se você colocar muita cenoura, vai ficar laranja a massa. Aí a criança também, questão do Benjamin, na hora ele não quero, né? Então, assim, eu ia fazendo esse joguinho. Ia percebendo que dá certo. Opa, deu certo, né? E assim Criar vai. essas estratégias, né, de uma forma sutil para que a criança também não pare de se alimentar, que esse é um agravante, né. Muitas vezes a gente quer mudar tão rápido que a gente não consegue que a criança ela pode diminuir, É igual o tirar esse bebê. alimento, né. Igual mesmo, se ele perceber Ah. uma coisa aqui, igual a panqueca, se ele percebesse, depois no outro dia ele nem ia querer comer mais. Não quero mais. Porque mudou. Mudou. Era um alimento conforto, que ele sabia exatamente o que tinha, Igual e você agora falou do mudou. do saco de salgadinho, né? Toda vez que ele abre, ele é a mesma É o mesmo coisa. E sabor. ele quer isso. Então, essas estratégias nutricionais, elas são muito usadas. Então, a gente vai fazendo aquele alimento que ele já come, não saudável, se tornar o mais saudável possível, né. Isso a gente pode fazer em vários, igual batata frita. Se a criança consome aquela batata frita industrializada, de saquinho, porque geralmente é sempre o mesmo padrão, sempre a mesma maciez, né, o que a gente pode fazer? Ah, vamos começar a trocar a marca, né. Então vamos usar uma marca e acrescentando outras marcas diferentes, que vai ter um formato diferente. É uma coisa sutil. Só que no final, a gente consegue mudar a textura daquela batata, a gente consegue usar a batata, a batata natural, a gente consegue mudar a textura, fazer um purê, fazer uma batata assada. Então são essas pequenas mudanças, né, que fazem o resultado final. E muitas vezes a gente não visar só o resultado final, né. "Ah, eu quero que meu filho coma tudo". Mas será nem a gente come tudo. É. Então o que que a gente precisa? O que que ele precisa hoje? Ele precisa se alimentar porque está com uma falta de vitamina. Então vamos trazer esses alimentos que a gente pode trabalhar agora. Então o meu filho só come, bolacha recheada. O que que a gente pode substituir? Então fazer essas estratégias, saber escutar a criança também, entender o ritmo que ela vai, né, tentar introduzir,
um alimento novo com um alimento que já está associado. Muitas vezes a gente sempre visa, é nutricional, precisa comer isso, precisa. Mas o precisar, como que a gente consegue, para não gerar um trauma para essa criança, né? É validar o que essa criança sente. Eu acho que isso faz muita diferença. É o humano também, porque além do profissional, a gente também precisa ser humano. Saber reconhecer o que aquela criança pode nos oferecer. Eu falo que eu tento ensinar, mas eu aprendo muito mais com elas, né? A parar, a respirar. Porque às vezes tá dando tudo certo. Nossa, ai, comeu o bolo de banana todo dia, tá dando super certinho. Vai chegar uma hora que ele não vai querer Não vai querer mais. mais. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no comecinho de novo, precisar, vamos, aonde que a gente consegue ir melhorando. Então é isso, né, por mais desafiador que seja, é a gente entender e levar essas informações para todo mundo. Porque Sim. apesar da dificuldade, a gente consegue ter grandes conquistas com eles. Eu acho que isso Sim. é fundamental. Entra naquele papo da paciência de você ter realmente respeitar o tempo da criança e ir nos passinhos, né? Um de cada vez. Essas mudanças têm que ser feitas bem devagar, né? Isso, Porque, igual você exatamente. falou, você quer fazer às vezes uma mudança e acaba prejudicando aquilo até que já tem, que é pouco, né? Por conta de algo brusco aí que você vai fazendo uma mudança pra criança, né? Isso, Que legal. exatamente. Amanda, tem algum Instagram que você gostaria de divulgar pro pessoal entrar em contato com você? Você usa algum Instagram profissional ou é pessoal? É meu pessoal? Pode ser o pessoal mesmo? Pode. Qualquer, já tá aí, né, produção? Já. Vamos colocar aqui na tela aqui para vocês verem. Tem aqui também aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Já tá já, né? Maravilha. Tá aí na tela para vocês. Olha aí, gente, que legal aí o Instagram da Amanda, né? Ó, aqui que tá aqui. Então você quer entrar em contato? Ah, o Diegão, pô, conheço o Diego, que legal. Olha que família linda que eles têm. Obrigada. O Matheus e a Luísa. Já tá grande o Matheus, hein? Tão Olha. grande. Que legal. Então você consegue entrar aí, seguir a Amanda, que a conta é privada, né? Mas você pode mandar mensagem para ela assim que você começa a seguir, para você poder tirar todas as suas dúvidas aí, ó. Ela é nutricionista, especialista em seletividade alimentar no TEA, né? TEA, que é o transtorno espectro autista, né? Maravilha. Então, Amanda, eu só tenho que agradecer você por esse bate-papo. Eu não sei se com algum assunto que às vezes você gostaria de falar sobre essa que a gente estava falando que eu não toquei, mas você pode ficar à vontade, tá? Esse é o seu momento, quero te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo e eu tenho certeza que não vai ficar só nessa. Nós vamos combinar outras aí pra gente debater mais esse assunto, que ele é muito extenso, muito vasto pra gente tratar num bate-papo só. Com certeza não íamos conseguir, né? Mas nós vamos marcar próximos aí também, tá? Se Deus quiser. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito de tentar passar muitas informações, por mais complexo que seja, né? Sim, É muito importante a gente falar sobre, né? E um recadinho que eu queria dizer é claro. que as pessoas busquem, né, identificar o que realmente está acontecendo, né? A causa e busquem ajuda, não sintam vergonha. Tem várias pessoas que podem ajudar, né? E eu quero Isso. agradecer também ao pessoal da Associação Ser Criança, que abriu essa porta gigantesca para mim, Ai, né? que legal. A Simone e a Vanessa. Então são pessoas que estão sempre à disposição, estão sempre nos ajudando, né. E a associação para mim eu falo que é uma realização da Amanda pequena, da Amanda Ah, que criança, né. legal. Fazer Poder diferença, né? Isso, poder ajudar várias pessoas, né, poder estar em contato com várias vidas também muda a nossa vida. Eu quero agradecer, que Deus abençoe vocês, muito obrigada e até uma próxima. Ah, com certeza. Obrigado, Amanda. E você que assistiu a gente aqui até agora, obrigadão por você estar aqui com a gente, por você ter acompanhado esse bate-papo até aqui. Entre em contato com a Amanda se eu tiver mais alguma dúvida, com certeza ela vai te atender. E nós vamos para o nosso próximo bate-papo. Eu quero muito que você fique com a gente, continue nos acompanhando, tá? Para a gente ficar juntos e poder, é claro, trazer cada vez mais um bate-papo top para você, tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.